Hi guys, how are you? My name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Simple Present, sobre o presente simples. Vamos aprender as regras envolvidas no presente simples, como construir frases, enfim. Fiquem bem atentos à nossa aula de hoje, ok? Então vamos lá. Para iniciar, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura e a finalidade do Simple Present. Então, quando nós fazemos perguntas em inglês para falar de Simple Present, nós vamos usar um verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar, ele é responsável por dar o tempo do verbo principal da frase. E para o Simple Present, nós usamos o do ou o does. Lembrando que o presente simples é aquele tempo verbal que a gente usa para falar sobre fatos, sobre rotina diária, sobre coisas que nós costumamos fazer também, ok? Então, quando a gente vai fazer perguntas no presente simples, nós precisamos utilizar essas palavrinhas aí, que é o do ou o does, que a gente vai já entender a diferença, e essas palavrinhas são chamadas de verbo auxiliar. Por que que é verbo auxiliar e o que é um verbo auxiliar? Bom, o verbo auxiliar é uma palavra que não tem tradução, isso mesmo. O do e o does, eles não têm tradução. Então, para que eu quero uma palavra que não tem tradução numa frase, hein? Ele não tem tradução, mas ele é muitíssimo importante dentro da sua pergunta. Por quê? Porque a palavrinha do e does, esse verbo auxiliar, ele carrega com ele o tempo verbal da sua frase. Então, toda vez que você viu uma pergunta que começa com o do ou com o does, você já sabe que essa pergunta está no presente simples. A gente vai aprender posteriormente outros tempos verbais e vocês vão ver que esse verbo auxiliar vai mudar. Então, esse verbo auxiliar é um indicativo do tempo verbal da sua frase, do seu verbo principal dentro daquela pergunta, ok? Então, vamos ficar atentos. E agora, qual é a diferença entre o do e o does? A diferença vocês estão vendo aí na tela, acompanhem comigo. Então, a diferença é a pessoa de quem você está falando. Toda vez que você falar sobre I, you, we, you e they, você vai usar o verbo auxiliar do para perguntar. E toda vez que você falar sobre a terceira pessoa, que é he, she, it, você usa o does. Então, aí a gente tem algum exemplo. O verbo que a gente está usando como exemplo é o verbo work. E lembrem-se também, pessoal, que a ordem das palavras vão vir sempre no mesmo lugar. Então, a pergunta em inglês no presente simples, a gente vai sempre começar aí com o nosso verbo auxiliar, ok? Logo após o verbo auxiliar tem o pronome, ou seja, a pessoa de quem você está falando, o sujeito. E por último, a gente tem o verbo. Então, o exemplo, do you work? Por exemplo, né? Você trabalha? Does she work? Ela trabalha, ok? Bom, essas são as perguntas, né? Agora, para dar a resposta no presente simples, nós temos duas formas. Você pode dar uma long answer, que é uma resposta longa, ou uma short answer, que é uma resposta curta. Vamos começar com a resposta curta, vocês vão ver como é bem facinho. Bom, então acompanhem aí comigo na tela. Existem duas formas de responder perguntas no presente simples, que é a short e a long answers. Vamos ver aqui a short answers. A mesma pergunta que eu acabei de fazer para vocês. Do you work? Você trabalha? Para você dar uma resposta curta, você vai usar o mesmo auxiliar que você usou na pergunta. Então, yes, I do. Sim, eu trabalho. No, I don't. Não, eu não trabalho. Essas respostas não vão mudar. A única coisa que você pode trocar nessa resposta curta é a pessoa, ou seja, o pronome que você está falando, ok? Então, ela vai ser sempre do mesmo jeito. E ela vai assumir o significado da pergunta. A mesma coisa a gente faz quando a gente se refere à terceira pessoa, que é ele, ela ou o animalzinho. Só que a gente vai perguntar agora com o does. Does she work? Ela trabalha? E a resposta curta, yes, she does. Sim, ela trabalha. No, she doesn't. Não, ela não trabalha. Então, a gente tem que usar o mesmo verbo auxiliar da pergunta, certinho? E observem também as formas negativas, ok? Do é a forma positiva e don't a negativa. Does, a forma positiva e doesn't, a forma negativa, ok?
Muito bem, essas são as short answers, respostas curtas. Agora vamos ver as respostas longas. Como que a gente faz? O próprio nome já está dizendo, né? A resposta vai ser completa, vai ser uma resposta longa. Então, outro exemplo aí. Do you play games? Você joga jogos? A resposta, yes, I play games. Conseguiram observar uma diferença entre essa resposta longa e a resposta curta que nós acabamos de ver? Certeza que sim. Então, aqui na resposta longa, nós não fazemos o uso do verbo auxiliar. Isso mesmo. Nas frases positivas, nós não usamos o verbo auxiliar. Então, você vai apenas repetir o seu verbo e o seu complemento. Yes, I play games. Sim, eu jogo jogos. Na forma negativa, aí sim você precisa do seu verbo auxiliar para poder negar o seu verbo. Então, no, I don't play games. Não, eu não jogo jogos, ok? Lembrando, pessoal, que esse formato aí é quando a gente fala de todos os pronomes, menos a terceira pessoa, porque ele segue outra regra. Aí tem o attention para vocês, a atenção para vocês relembrarem das regrinhas, tá? Não usa o verbo auxiliar nas sentenças positivas e é importante observar a ordem certinho em que as palavras aparecem, porque elas vão vir sempre nesse mesmo lugar. Quando a gente fala de terceira pessoa, vai haver uma mudançazinha na resposta longa. Então, como a gente está falando de terceira pessoa, eu tenho que também trocar o meu verbo auxiliar, né? Agora eu vou usar o does. Então, does she play games? Ela joga jogos? Resposta afirmativa, yes, she plays games. E aí, qual é a diferença, pessoal? Tá bem clara, né? A diferença é que agora eu acrescentei um S no meu verbo. Isso, então essa é a regra, tá? No presente simples, quando a gente fala para a terceira pessoa uma sentença afirmativa, positiva, você precisa colocar o S no finalzinho do verbo. Então, yes, she plays games. Ô, teacher, significa que o meu verbo foi para o plural? Não, o meu verbo não foi para o plural. É apenas uma regra gramatical que eu preciso seguir, ok? Lembrem-se sempre de colocar esse S. Já na forma negativa, eu preciso sempre fazer o uso do meu verbo auxiliar na forma negativa, que nesse caso é doesn't. E quando o verbo auxiliar aparece, vocês nunca vão alterar o verbo de vocês. Então, o S se perdeu. Ele vem apenas na forma positiva, ok? Olha a resposta negativa aí. No, I doesn't... Perdão, aí ao invés de I, é she, ok? Porque a gente está falando dela. Então, no, she doesn't play games. Não, ela não joga jogos. Então, como eu tenho doesn't, o play veio normal. A gente tem algumas exceções quando se trata desse S no verbo. Lembrando sempre, pessoal, que esse S no finalzinho do verbo vem apenas em sentenças positivas e quando eu falo de terceira pessoa, ok? Quem é a terceira pessoa? He, she, it. Ele, ela ou o animalzinho. E quando a gente coloca esse S no verbo, existem algumas exceções. Por exemplo, quando esse verbo termina em O, S, SS, SH, CH, X e Z, ao invés de você colocar apenas o S, você vai colocar ES no final. Olha o exemplo. He watches TV every day. Ele assiste TV todo dia. E aí tem o ES no finalzinho do verbo watch, que é assistir, porque ele termina em CH. She goes home at 1 p.m. Ela vai para casa às 1 da tarde. Novamente eu coloquei o ES porque go é um verbo que termina em O. Outra exceção são aqueles verbos que terminam em Y, mas que é precedido de consoante, ou seja, a letra que vem antes do Y é uma consoante. Nesse caso, você vai tirar o Y, acrescentar o I, E, S no final, ok? Então, observem os exemplos aí. She studies every day. Então, o verbo study termina em Y. Então, eu tirei o Y e acrescentei o I e S no final. Ela estuda todo dia. The baby cries a lot. O bebê chora muito. Novamente, cry termina em Y. Eu tirei o Y e coloquei o I e S no final, ok? Só para vocês não esquecerem, vamos fazer um resumozinho das regras que nós acabamos de aprender. Então, quando a gente faz perguntas no presente simples, nós precisamos usar nossos verbos auxiliares, né? Que é o do ou o does. Lembrando que eles não têm tradução, mas eles carregam com eles o tempo verbal da sua frase. Nas sentenças negativas, nós precisamos usar o verbo auxiliar negativo
a gente usa o don't e usa o doesn't se for terceira pessoa. E nas sentenças positivas, nós não podemos de forma alguma usar o nosso verbo auxiliar, salvo a exceção de quando você quer dar destaque para alguma coisa. Então, eu vou deixar como regrinha para vocês pesquisarem essa exceção, tá? Mas, no geral, nós não colocamos o verbo auxiliar na frase positiva, porém, quando se fala de terceira pessoa, a gente tem que fazer aquela alteraçãozinha que é colocar um S no final. Muito bem. Quando a gente fala de presente simples, a gente também fala sobre rotina. Então, eu trouxe aqui algum vocabulário de rotina para vocês entenderem, ok? A gente vai rapidamente aí repetir. Em casa, repitam comigo. Wake up early. Levantar cedo. Have breakfast. Tomar café da manhã. Have lunch or have dinner. Almoçar ou jantar. Go to school. Ir para a escola. Do the dishes. Lavar a louça. Study. Estudar. Read a book. Ler um livro. Sleep. Dormir, ok? Então, um vocabulário bem breve. Aí temos alguns exemplos de como fazer perguntas sobre rotina usando o presente simples. Observem que está começando todas as perguntas com o verbo auxiliar, né? Então, depois vocês podem dar uma olhadinha aí nessas construções. E, finalmente, chegamos no nosso Activity Time. Vamos fazer a nossa atividade do dia para saber se vocês estavam realmente ligadinhos aí na nossa aula de hoje, ok? Na primeira pergunta, complete as sentenças com os verbos em parênteses, aplicando corretamente as regras do Simple Present. Então, nós temos aí algumas frases, algumas delas estão na forma positiva e outras negativa. Vocês precisam colocar o verbo da forma certinha no espaço aí. Então, na letra A, Marcus and John to school on foot. Para a escola, a pé. E entre parênteses, vocês vão usar o verbo to go, que é o verbo ir. Letra B, my mother, minha mãe, to do the dishes, lavar a louça. E entre parênteses nós temos o verbo to like, que é o verbo gostar, que vocês vão colocar na forma negativa. Letra C, eu, at Senador Adalberto Senna, na Escola Senador Adalberto Senna. So, to study é o verbo que vocês vão usar, que é o verbo estudar. E na letra D, he, to ride a bike, ele, andar de bicicleta, e o verbo novamente é o verbo to like, o verbo gostar. E aí, tá fácil, né? Vamos encaixar então esse verbo na forma verbal correta, de acordo com as regrinhas do Simple Present. Vamos lá? Bom, na primeira nós temos Marcus and John, a gente tem que observar sempre a pessoa, né? Marcus and John são pessoas do plural, que são eles, e como a sentença é positiva, o que eu faço? Eu apenas vou repetir o meu verbo. Lembrando que esse verbo não vai ser acompanhado do to, tá, pessoal? Porque ele vai estar agora conjugado. Então, Marcus and John go to school on foot. Marcus e John vão à escola a pé. Letra B é uma sentença negativa. E a gente sabe que para negar um verbo, nós precisamos do auxiliar. Então, observem sempre quem é a pessoa que está vindo nessa frase, tá? Nesse caso, é my mother. É terceira pessoa, minha mãe é ela. Então, a gente vai usar o doesn't para negar o verbo. My mother doesn't like to do the dishes. A minha mãe não gosta de lavar a louça. Letra C, I study at Senador Adalberto Senna. Como sou eu, então eu não vou precisar colocar um S. I study. E na letra D, sim, é a terceira pessoa e é uma frase positiva, então nós temos que colocar o S no final do verbo. He likes to ride a bike. Ele gosta de andar de bicicleta, ok? E por último, transforme as frases da atividade anterior em interrogativas. Então, para fazer perguntas de frases positivas, lembra o quê? Da regrinha de ordem das palavras, né? Então, as palavras têm lugar certo para vir. E a gente vai sempre começar as perguntas do Simple Present com o verbo auxiliar. Então, na letra A, a gente vai começar com do, porque é they. Na letra B, a gente vai começar com does, porque é a terceira pessoa. Na letra C, com do também, porque eu estou falando de eu, I. E na letra D, a gente vai iniciar essa pergunta com does. Lembrem-se sempre que nas perguntas o verbo não é alterado, certo? Essa alteração de Szinho que a gente põe no final só acontece nas frases positivas. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque e assista essa aula quantas vezes vocês quiserem. See you next class!